Olá, povo de Belém, mais um podcast do Mandato Coletivo da professora vereadora Silvia Letícia, sempre trazendo informações sobre a nossa cidade, o que tem acontecido e o que está acontecendo. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante, que é falar sobre os desafios de uma mãe atípica. Solta a vinheta! Bem, hoje nós temos aqui a Carla Corado, servidora pública, mãe atípica. Muito obrigado, Carla, por ter aceitado o nosso convite. Oi, Vade, é um prazer estar por aqui. Que bom, como é que tá o Lino? Lino tá de boa, tá lá com o avô dele. Que bom. Carla, o nosso assunto, ele é muito importante para esclarecer um pouco para o povo que está nos acompanhando. Como foi receber o diagnóstico do Lino? Olha, Vlad, no início foi bem difícil. Eu vivi o que a gente chama de luto, né? Que é aquele tempo e que o luto que chamam até luto do filho vivo, que é aquela tristeza enorme, aquela vontade de, ai, por que eu? Por que aconteceu comigo? E eu lembro que parecia que quando eu andava, existia uma aura negra, assim, as pessoas todas vinham falar comigo e perguntar como é que você tá e tudo. E é incrível como depois você vai ressurgindo das cinzas. E uma coisa que me ajudou muito foi conhecer outras mães atípicas. Acho que elas me deram muita força e muito conhecimento para passar por esse momento tão difícil. Conseguiste superar isso, então? Eu acho que a gente nunca supera. Sim. Porque o sistema ele é muito cruel com a maternidade atípica, com as pessoas atípicas, inclusive. Mas é um processo eterno. E o que é que tu aconselha aos pais quando eles recebem esse laudo, esse diagnóstico? Em primeiro lugar, é a aceitação, buscar conhecimento, estudar, buscar redes de apoio. Se você não tem uma família que te apoia, eu sou mãe solo, né? Mas eu tenho um pai, uma mãe, irmão, tio, todos uns vizinhos incríveis que me ajudam muito. E se você é uma mãe solo, que não tem ninguém, é muito importante buscar redes de apoio junto a outras mães. As mães, elas ajudam muito. Eu já conheci mães até que ajudavam outras a levar para terapia. Então, criar esses laços, esses vínculos, para mim, é fundamental e foi fundamental. Olha só, eu conheci a Carla Corado quando ela estava na SEMA, na Secretaria de Meio Ambiente, na luta da valorização do servidor público. Como foi essa mudança? Por que houve essa mudança da SEMA, agora você é a ACS? Nossa, eu fui servidora da SEMA há quase 10 anos, sou engenheira sanitarista ambiental, e quando teve o concurso de ACS, eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar perto de casa, porque o Lino é um autista de nível de suporte 3, ou seja, ele precisa de muito apoio, ele precisa sempre ele não tem noção de perigo, ele tem alguns problemas sensoriais, ele é um autista não verbal, ele não fala, ele está iniciando a comunicação alternativa, e eu precisava ficar perto de casa ali. Eu achava que era importante criar para mim, vínculo é muito importante. Criar esse vínculo junto à comunidade, junto aos vizinhos, é muito importante para mim. E eu estou gostando muito. Acho que a CS é incrível, é um trabalho incrível. E poder ajudar a comunidade está sendo maravilhoso. Tanto que a gente tem um projeto lá, né, chamado Projeto Ter Apoio, que ele iniciou há pouquinho tempo, ainda está muito no início, que é um projeto de apoiar mães que receberam o diagnóstico há pouco tempo, mas mães também que já têm muito. A gente até tem mães autistas adultos que estão se descobrindo, e a gente quer muito dar forma para esse projeto para tentar ajudar e não cuidar em si. Legal. Como é ser servidora pública, uma mãe solo e uma mãe atípica? Difícil, cansativo. Por quê? Explique para as pessoas entenderem. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, na verdade. E, como eu já falei, nem todo mundo tem essa sorte. Eu sou uma mãe que é uma exceção.
Porque além de ter uma rede de apoio, eu sou servidora pública. A gente não é regra, a gente é exceção, porque é muito difícil. A gente não tem com quem deixar o filho, as milhares de terapias. Tu deve saber disso, né? Tu Sim, sabes que a gente é sim. exceção. E o que me ajuda muito são os colegas. Na SEMA eu contei com a ajuda de muitos colegas que sempre foram muito empáticos com a minha rotina. Como a CS agora, eu tenho muita sorte também. Todos me ajudam muito sempre que precisa. Já teve dias que eu não pude ir porque o Nino estava em crise e os gestores foram muito compreensivos. É muito importante para se incluir os pais atípicos no serviço público, haja empatia. Assim como para incluir pessoas neurodivergentes no serviço público, tem que ter empatia. E não só empatia, mas também políticas públicas para isso, né? Como redução de jornada. Isso, perfeito. Tem uma coisa que nós vamos estar sempre lutando, que não vai acabar, infelizmente. Eu também sou pai atípico, tenho um adolescente que ele foi diagnosticado com TEA. Como é para você lidar com esse preconceito que a sociedade tem em relação ao autismo? Nós vimos, né, recentemente aí uma atitude criminosa, porque capacitismo é crime, não é isso? De um pastor lá num culto em Tucuruí que falou, demonizou o autismo, que as crianças autistas são do diabo, coisas desse tipo. Como é que tá lidando com esse preconceito? Eu lido, de certa forma, até de boa se a pessoa tiver ignorância de não conhecer. Ninguém nasce sabendo tudo. Eu era uma pessoa muito capacitista e até meio preconceituosa mesmo. Mas eu vejo muito isso, que as pessoas têm vontade de aprender. Mas, então, se a pessoa chega para mim e diz assim, ele é doentinho, né? Aí eu vou explicar, dizer, não, ele é autista, explico as características. Mas no caso desse pastor, a fala dele é criminosa mesmo. Ele estava só destilando ódio gratuito. Então, nem é uma ignorância. A gente nem pode considerar isso como uma falta de conhecimento. É só ódio gratuito contra as pessoas. Contra mães e contra principalmente as pessoas autistas. Eu nem posso imaginar como uma pessoa autista se sentiu escutando que é fruto do demônio. A sociedade já é tão preconceituosa com eles e ainda ficar escutando isso num lugar que deveria ser de acolhimento para eles, eu não posso nem imaginar todo o sofrimento que eles podem estar sentindo. Perfeito. Carla, agora tu faz parte do mandato coletivo, você traz essa discussão para o mandato de uma forma mais ampla. O que isso significa para você? Primeiro eu queria agradecer a Silvia. A Silvia é uma pessoa incrível para mim. É uma das mulheres que eu mais admiro na vida. Eu lembro que quando eu conheci ela, foi através de ti, né? Sim. Ela foi tão acolhedora, tão agregadora para alguém que estava iniciando ali naquela luta de... A gente se conheceu na época da primeiras paralisações, né? E ela ter abraçado esse meu olhar para as pessoas atípicas, para as mães atípicas, para as servidoras que são mães atípicas e até mesmo para servidoras típicas. É incrível. A gente pode ter muita coisa para trabalhar, eu já enviei algumas propostas para ela, ela é muito aberta para isso. E não é uma coisa nova para a Silvia, porque ela já vem lutando junto ao CITEP para se os professores tenham apoio na educação, porque um dos maiores problemas que as famílias atípicas enfrentam é na educação. As escolas, elas não são nem um pouco preparadas para receber nossas crianças, e a evasão escolar e também a não ida da escola dessas crianças atípicas, as crianças autistas ou com qualquer deficiência, é enorme. E isso acaba sobrecarregando os professores. Tu tivesse muitas dificuldades, Nossa, né? Com teu filho na escola pública, tu és uma servidora pública que se utiliza do serviço público, todos, né? SUS, terapia, ônibus, todo o combo completo do serviço público. Tu pode falar um pouco dessas dificuldades que tu tivesse na escola pública em relação ao teu filho, Lino? O Lino ficou 3 anos sem estudar. Ele ficou matriculado na escola pública, mas nunca frequentou, porque nunca chegou o apoio para ele, a estagiária, um apoio, professor, o que fosse, para ajudar os professores.
a professora dele. E quando a gente foi chamado lá, eu lembro que uma fala da diretora, ela disse assim, não, pode trazer seu filho e que a gente vai dar um jeito a professora vai dar um jeito de ficar com ele. Só que na sala são mais de 35 alunos. Sim. Eu como servidora pública... E cada um com a sua diversidade, com a sua diferença, sua personalidade, né? Eu como servidora pública fiquei pensando que como aquela diretora que não ia estar ali para ajudar a professora, ia sobrecarregar uma professora. Com certeza. Então eu disse para ela, não, eu prefiro não trazê-lo, eu vou ficar em casa com ele, eu fiquei ensinando ele em casa, até que venha um professor de apoio. Eu fui no Ministério Público, nunca funcionou nada. Aí esse ano a gente resolveu voltar para a escola particular e ele está indo. É uma escola menor, com menos alunos, a gente está fazendo essa tentativa. E é uma escola muito acolhedora, que escuta muito o que eu tenho a dizer, a gente se apoia e isso está ajudando. A escola, eu acho que é o que tira o maior tormento dos pais. A gente matricula o filho e muitas vezes eles passam o dia todo só correndo pelo pátio, não há inclusão, não há material, então é muito difícil. Eu até, uma conversa com a Silvia, ela estava dizendo que o Sintep fez várias ações cobrando isso, e a gente espera que o Estado e o município realmente façam a inclusão de verdade. Verdade, nós estamos todos aguardando isso. Carla, hoje você é co-vereadora. O que é que tu espera do mandato coletivo nessas pautas que tu traz para a gente aí? Que o mandato coletivo possa fazer acontecer de fato nessas cobranças aí que o Sintep já vem realizando. Eu acredito que o mandato, ele é principalmente um mandato dos servidores públicos, mas de quem se preocupa com o serviço público mesmo. E uma das nossas principais pautas, principalmente, para mim, principalmente, é fazer propostas que a gente consiga abraçar essa diversidade. Esses autistas, cada vez mais a gente vai ter autistas no serviço público e a gente precisa estar preparado para isso. Mas a gente também precisa preparar, que as escolas se preparem para receber esses autistas, que a gente tenha centros de terapias. A gente tem um centro de terapia em Mosqueiro que está abandonado, a gente tem muita denúncia, a gente tem os CAPs que estão abandonados, a gente tem muita coisa para fiscalizar. E o mandato coletivo ele é exatamente isso. Eu entrei nele porque ele é totalmente independente. Ele fala realmente para quem precisa, que é a população. A gente só tem, o que eu posso dizer? A gente só tem responsabilidade com a população mesmo. Não é com político, ninguém tem indicação política, parem de me pedir cargo público. Tá vendo? Tá falando conselho para vocês aí, sim. A gente não trabalha com isso, a gente trabalha com servidores públicos. A gente vai trabalhar para você ter concurso público, para você ter serviços de qualidade, é isso que a gente trabalha. E é por isso que eu abracei o mandato, mesmo tendo 1 milhão de coisas, eu tenho 1.000.001 agora. É verdade. O mandato coletivo ele tem muitos desafios, muitas lutas a realizar. Mas eu queria que tu falasse mais um pouquinho do mandato, qual a importância de você fazer parte como co-vereadora do mandato coletivo. Olha, para mim foi incrível. É incrível. Ele é muito importante no ponto de vista da diversidade, de um novo olhar. Nós somos 6 co-vereadores, né? E todos têm um olhar muito diferenciado, mas ao mesmo tempo muito unido. Se complementam, né? Se complementam em querer realmente o melhor da população, o que é melhor para a população, o que é melhor para todos, porque a gente vive o sistema, a gente vive o serviço público, a gente utiliza o serviço público, a gente utiliza o IASB, a gente utiliza o SUS, a gente pega ônibus, né, Vlad? Com certeza! BRT lotado. Então, a gente realmente vive a cidade. E só quem realmente vive a cidade é que sabe os problemas que a gente enfrenta. Verdade. Bem, nós falamos aqui com a Carla Corado sobre os desafios de uma mãe atípica. Eu também sou pai, como eu já falei, tenho uma ajuda muito grande da minha esposa. Nós nos ajudamos, né? A minha esposa ela é fundamental na vida do nosso filho, no aprendizado, no desenvolvimento dele.
Ela é uma professora da educação especial lá na prefeitura de Ananindeua. Ela se especializou nessa área. Mas, assim, para mim, o difícil de tudo isso é o preconceito que a gente tem todos os dias. Só sabe disso quem é pai, quem é mãe atípica. Todos os dias, um movimento que teu filho faz, uma repetição, um olhar. A gente percebe, até mesmo nas clínicas que tratam sobre essa questão do TEA, a gente percebe dos profissionais esse preconceito. E a gente tem que lutar pelos nossos direitos todos os dias, mesmo tendo leis, né, Carla? Eu acho que eu sempre digo que às vezes não é nem o autismo que é difícil, é todo o sistema. É todo o sistema. O sistema para conseguir educação, saúde, e quando você consegue, é a sociedade. O Dino, eu vou contar um caso da escola do Dino, ele tinha uns pais que estavam reclamando do barulho que o Dino emite. O Dino emite alguns barulhos, e foram se queixar lá na escola. E aí a escola disse assim, a gente não pode fazer nada, a gente não vai expulsar uma criança porque ela faz um barulho, seu filho vai ter que se adaptar. A família não gostou muito, mas aceitou. Mas para mim foi muito difícil escutar aquilo, porque eu sempre fico pensando, quando não é a saúde, quando não é terapia, quando você não tem que brigar por isso, por aquilo, é a sociedade que vem e quer te dar uma porrada. Mas a gente resiste, né? A nossa vida é essa, pelos nossos filhos, né? Então, eu queria que tu desse uma palavra final para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu queria muito agradecer pelo convite de fazer parte do mandato coletivo. Para todos os pais atípicos, a minha solidariedade, a gente está junto, a gente vai lutar para que a gente consiga o melhor para nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos. O autismo não termina na infância, ele continua, a gente vai ter adultos autistas, idosos autistas, e a sociedade vai ter que se adequar a eles, a todos, a neurodiversidade e a diversidade. É isso aí. Mais um programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo.